Shalom, a paz de Cristo, salve Maria Santíssima. O Senhor fala de paz a seu povo e a seus amigos e a todos os que se voltam para Ele. Salmo 84, verso 9 e seguinte. Iniciemos nossa celebração com o sinal da nossa fé, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Diante de Deus, nosso Pai, vamos nos colocar pecadores como somos e pedir perdão pelos nossos pecados, conforme o nosso catecismo, parágrafo 1452, que acrescenta: quando uma contrição se inclui o propósito firme de recorrer logo que possível à confissão sacramental, esse ato perdoa tanto as faltas veniais, que são as faltas leves, quanto igualmente o perdão alcançamos dos pecados mortais, que são as faltas graves. Isso se fizermos o propósito de logo recorrer à confissão sacramental. Vamos, portanto, com esse propósito de nos confessarmos ao sacerdote e também perdoando a pessoa do nosso irmão, que isso também concretiza o ato do perdão, da misericórdia de Deus em nossas vidas, tirando toda a mágoa do nosso coração, todo o ressentimento. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões. Por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Ó Jesus Eucarístico, meu amado Salvador, enchei-me com vosso amor, enchei-me com vossa força, enchei-me com vossa sabedoria, enchei-me com vossa perseverança, enchei-me com vossa humildade, enchei-me com vossa coragem, enchei-me com vossa paixão. Amém. Jesus, puro, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Amém. Sagrado coração de Jesus, eu confio em vós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo de vosso amor. Enviai vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Primeira leitura. Leitura da profecia de Daniel, capítulo 7, versículo 2 a 14. Eu, Daniel, tive uma visão durante a noite. Eis que os 4 ventos do céu revolviam o vasto mar, e 4 grandes animais, diferentes uns dos outros, emergiam do mar. O primeiro era semelhante a um leão e tinha asas de águia. Ainda estava olhando quando lhe foram arrancadas as asas. Ele foi erguido da terra e posto de pé como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Eis que surgiu outro animal, o segundo, semelhante a um urso, que estava erguido pela metade e tinha 3 costelas nas fauces entre os dentes. Ouvia-se dizer: vamos, come mais carne. Continuei a olhar, e eis que assomou outro animal, semelhante a um leopardo. Tinha no dorso 4 asas de ave, e havia no animal 4 cabeças, e foi-lhe dado poder. Depois eu insistia em minha visão noturna, e eis que apareceu o 4º animal, terrível, estranho e extremamente forte. Com suas dentuças de ferro, tudo devorava e triturava, calcando aos pés o que sobrava. Era bem diferente dos outros animais que eu vi antes e tinha 10 chifres. Eu observava esses chifres
e eis que apontou entre eles outro chifre pequeno, e, em compensação, foram arrancados 3 dos primeiros chifres. E eis que nesse chifre pequeno havia uns olhos como olhos de homem e uma boca que fazia ouvir uma fala muito forte. Eu continuava olhando até que foram colocados uns tronos, e um ancião de muitos dias aí tomou lugar. Sua veste era branca como neve, e os cabelos da cabeça como lã pura. Seu trono eram chamas de fogo, e as rodas do trono como fogo em brasa. Derramava-se aí um rio de fogo que nascia diante dele. Serviam-no milhares de milhares, e milhões de milhões assistiam-no ao trono. Foi instalado o tribunal e os livros foram abertos. Eu estava olhando para o lado das palavras fortes que o mencionado chifre fazia ouvir, quando percebi que o animal tinha sido morto e vi que seu corpo fora feito em pedaços e tinha sido entregue ao fogo para queimar. Percebi também que aos restantes animais foi-lhes tirado o poder, sendo-lhes prolongada a vida por certo tempo. Continuei insistindo na visão noturna, e eis que entre as nuvens do céu vinha um, como filho de homem, aproximando-se do ancião de muitos dias, e foi conduzido à sua presença. Foram-lhe dados poder, glória e realeza, e todos os povos, nações e línguas o serviam. Seu poder é um poder eterno que não lhe será tirado, e seu reino um reino que não se dissolverá. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Daniel capítulo 3. Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. Montes e colinas, bendizei o Senhor. Plantas da terra, bendizei o Senhor. Mares e rios, bendizei o Senhor. Louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. Fontes e nascentes, bendizei o Senhor. Baleias e peixes, bendizei o Senhor, louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. Pássaros do céu, bendizei o Senhor. Feras e rebanhos, bendizei o Senhor, louvai-o e exaltai-o pelos séculos sem fim. Evangelho segundo Lucas, capítulo 21, versículo 29 a 33. Aleluia, 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 aleluia. Levantai vossa cabeça e olhai, pois a vossa redenção se aproxima. Lucas 21, 28. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou-lhes uma parábola. Olhai a figueira e todas as árvores. Quando vedes que elas estão dando brotos, logo sabeis que o verão está perto. Vós também, quando virdes acontecer essas coisas, ficai sabendo que o reino de Deus está perto. Em verdade, eu vos digo, tudo isso vai acontecer antes que passe esta geração. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho nos purifiquem e nos perdoe de todos os nossos pecados.
reflexão. Primeira leitura, a leitura da profecia de Daniel, capítulo 7, versículo 2 a 14. Uma densa leitura de visões. Daniel foi um homem de visões e Jesus Cristo diz no Evangelho que devemos olhar os sinais dos tempos. E Daniel foi esse profeta justamente que viu os sinais do tempo, que teve visões, foi agraciado com inúmeras visões. E hoje justamente nós vamos ver que Daniel vai enxergar o próprio Messias, porque esse homem que viria sobre as nuvens, Jesus Cristo mesmo fez uma referência a ele, que ele viria sobre as nuvens. E devemos estar preparados, como Jesus diz no Evangelho, e no tempo em que Daniel vai mostrar os reinos, onde as carnes, aí simboliza esses reinos pagãos, onde se diz, vamos, come a carne. Assim a gente vai entender que toda a leitura refere-se aos reinos sucessórios pagãos em Israel. Começa a ser assim pelo império da Babilônia, que a gente sabe, com Nabucodonosor, depois entra pelos reinos dos medos, dos persas. Segundo as concepções históricas do livro, os medos são aqueles que sucederam imediatamente aos babilônicos. Depois vem suceder o reino dos persas, cujo reino era de Alexandre, que faleceu em 323. E aí a palavra mencionada chifre. Chifre, os 10 chifres, são os reis da dinastia. É frequentemente empregado como símbolo da força, do poder. Muitas vezes a gente vê aquelas imagens antigas onde se coloca o chifre, justamente significa poder. Poder esmagador, aquele que vence todas as batalhas, era assim designado os chifres. E Daniel vai mostrar, olhando todas essas visões, que amanhã na leitura, no mesmo capítulo, vai ser dado o entendimento dessas visões, mas aqui a gente pode dar assim um entendimento também, porque essas visões são muito importantes para revelar que todos os reinos, comparado ao trono do Rei da Glória, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que é o próprio Cristo, nenhum subsistirá. Vamos observar como esses chifres, esses poderes, todos passaram, que simbolizam poderes que venceram Israel, mas Israel lutou contra os poderes tiranos. E a gente sabe que hoje tem pessoas que elegem poder tirano, dá para entender? Nós não podemos eleger tiranos, nós temos que lutar contra os tiranos. Aí o reinado de tantos outros foram justamente vencedores, depois derrotados. A gente sabe que todo poder, mesmo o poder quando emana do povo, ele vai um dia acabar. Por isso, vamos olhar justamente como Daniel, com esse olhar de que os tronos referem-se aos tempos dos juízes, como no versículo 9, onde os santos de Deus são convocados para julgar, expressando claramente aí as promessas de Jesus, Mateus 19, 28, o reino de Deus está próximo. Vamos fazer a justiça triunfar. Derramava-se aí, no versículo 10 diz, derramava-se aí um rio de fogo que nascia diante dele. Serviam-no milhares de milhares e milhões de milhões, assistiam-no ao trono. Foi instalado o tribunal e os livros foram abertos. E os livros aí designam o lugar onde se inscrevem todos os atos humanos, bons ou maus. Se trata do juízo final, Lucas 10, versículo 20, Apocalipse 20, 12. É o livro da vida. Vamos buscar nos inscrever. Tem gente que diz, eu estou inscrito no livro da vida, mas nós vamos estar inscritos no livro da vida pelos nossos atos, não é só escrevendo o meu nome. Vou escrever o meu nome e já estou inscrito no livro da vida? Não, vamos praticar, porque Jesus Cristo mesmo disse que aqueles que forem dignos da ressurreição, é para os dignos a ressurreição,
E esse tempo em que nos preparamos para o Natal, que se aproxima, daqui mais uns dias, vamos celebrar essa festa, aqui vem justamente a busca de entendermos o poder de Deus, o amor de Deus, a compreensão de Deus pelo pecado da humanidade, o amor de Deus que coloca seu Filho, se faz homem, Ele, o próprio Deus, para nos redimir, nos dar a possibilidade de nos voltarmos, de nos reconciliarmos com Ele. E nessa aproximação, sermos conduzidos à presença dEle. Isso daí é retratado em outras palavras do que vai acontecer no juízo, a partir dessa leitura de Daniel e a partir do Evangelho de hoje. Porque o poder de Deus é um poder eterno que não lhe será tirado, ao contrário desses chifres, desses poderes que foram, que subiram, desceram, caíram. A expressão tem aqui um sentido dessa leitura, onde vai designar que Jesus será esse homem que vai ultrapassar de uma forma misteriosa a condição humana, porque será um ser divino. Jesus é aqui identificado como figura deste homem, em Mateus capítulo 8, versículo 20. O Filho do Homem virá, pois ele é a cabeça que se identifica com o Altíssimo. Ele é a própria imagem de Deus, para que nós, no sentido coletivo, na forma do messianismo compreendido, possamos nos juntarmos à sua cabeça, representando esse modelo para nós, nos tornarmos parte dele, esse corpo santo. É assim que Santo Efraim pensava ao dizer que a profecia visa, em primeiro lugar, os judeus e depois para o povo pagão. Nós somos também chamados a essa perfeição com Cristo, o próprio Cristo. Em sintonia com toda a criação, vamos hoje louvar, como nós louvamos no Salmo responsorial, louvai-o e exaltai pelos séculos sem fim. Bendigamos o Senhor Jesus Cristo, cujo poder é um poder eterno, que não lhe será tirado, e seu reino, reino que não se dissolverá. Por isso, vamos vigiar. Esse é o tempo do advento nos convida à vigilância, porque no Evangelho de hoje, uma parábola, Jesus vai nos falar, dizendo, olhai a figueira e todas as árvores. E o fato de Jesus dizer, olhai a figueira, é esse olhar contemplativo que nós devemos ter acerca dos sinais dos tempos, porque os sinais dos tempos estão aí, e nós devemos saber que quando tudo isso acontece, a exemplo do que acontece da árvore, ou a figueira, que quando caem suas folhas logo vai chegar o outro tempo do inverno, assim acontecerá também no tempo da vinda de Jesus. Jesus avisa, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão, elas vão se cumprir. Vamos ter esse olhar também para o futuro, porque o cristão tem que ter a esperança, fé, esperança e caridade. A parábola da figueira é um alerta para a realidade do reino de Deus, que está se aproximando e pode se fazer presente no meio de nós. O reino de Deus é a prática da justiça, que deve provocar também a transformação em todos os níveis de relações humanas e sociais. O reino de Deus se aproxima e torna-se presente toda vez que a justiça triunfa sobre a injustiça. O amor triunfa sobre o ódio. Assim vamos criar relações de amor, partilha, fraternidade, levando todos a usufruírem da liberdade e a vida plena. A mensagem é de esperança, de libertação. O Filho do Homem tem nas mãos as rédeas da história e libertará todos os que lhe são fiéis na construção da nova história. Portanto, em sintonia com toda a criação, vamos hoje louvar, vamos hoje bendizer o Senhor, cujo poder é um poder eterno, cujo poder não lhe será tirado, cujo reino é um reino que não se dissolverá. Senhor Jesus, falas da realidade da história, que é tecida de fatos trágicos e dolorosos, mas também de acontecimentos portadores de alegria e esperança. A construção do reino de Deus
passa necessariamente por esses movimentos. O que nos importa é nunca abandonarmos teus planos de amor. Amém. Vamos receber Jesus presente na Eucaristia de forma espiritual, rezando a oração: hóstia celestial, ó hóstia celestial, enche o meu corpo com o alimento de que necessito, preenche minha alma com a presença divina de Jesus Cristo, dai-me a graça de cumprir a santa vontade de Deus, enche-me com a paz e a calma que vem da vossa santa presença, nunca me deixe duvidar da vossa presença na Eucaristia, ajude-me a aceitá-la em corpo e alma, e que pela Santa Eucaristia, as graças derramadas sobre mim, ajude-me a proclamar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Purifica meu coração. Quando receber o grande dom da Sagrada Eucaristia, que a minha alma se abra e se santifique. Concede-me as graças e favores que concedes para todos os filhos de Deus. E concede-me a imunidade do fogo do purgatório. Amém. Quem reza, se salva. E quem não reza, portanto, vamos rezar todos os dias. Obrigado por sua preciosa participação. Deixa aqui embaixo o seu like, inscreva-se, toque no sino das notificações. Compartilhe esse vídeo com as suas redes sociais, com seus queridos, com seus amigos. Deixe os seus comentários para nós rezar por você, pela sua santificação e pela sua conversão. E que o Senhor nos abençoe a todos. E que o Senhor nos abençoe a todos. Shalom. A paz de Cristo. Salve Maria Santíssima.